Imagine que você vai para uma entrevista de emprego sem saber falar inglês, embora a vaga exija que tenha um inglês fluente. O salário é excelente e a posição é de muito prestígio. Você quer muito essa vaga. Você é experiente, você tem competência e será se você vai precisar do inglês realmente no dia a dia? Seu empregador faz um teste, você falha no teste, se constata que realmente você não sabe, não tem a fluência necessária para essa vaga. Mas a pessoa que está te contratando te faz um acordo, fala, tá bem, vou te contratar para esse emprego, mas você precisa seguir uma condição, você precisa aprender inglês a seguir nesses próximos anos, ao nível fluente. Você promete que vai fazer isso. E você realmente faz. Faz curso, vai para a escola, faz tudo que você conhece do modo tradicional e esses anos se passam, 5 anos. Depois desses 5 anos, acontece uma grande tragédia na sua empresa. Você precisa publicamente se expressar sobre essa tragédia. E na hora H que você precisa fazer esse discurso, você não sabe falar inglês. E aí você é obrigado a se demitir desse emprego super prestigioso, com um salário ótimo, porque você falhou em aprender o inglês. Saiba que isso aconteceu de verdade. Só que o idioma não era inglês, era francês. É isso mesmo, foi o CEO da Air Canada que teve que sair do seu emprego após uma tragédia que aconteceu recentemente. Fica já nesse vídeo que eu vou te contar mais detalhes dessa história e você vai ver que você que está com dificuldade de aprender inglês, vai ver que você não é o único, a única passando por essas complexidades. Tudo bem? Sejam bem-vindas a esse canal e se você é novo aqui, e a esse vídeo se você já me conhece. Eu sou a Flora e o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a perceberem que existem coisas que você talvez não esteja vendo que te atrapalham na fluência do inglês. E não só do inglês, nos outros idiomas, porque às vezes você pega todos os livros, você tem todas as técnicas, você paga os cursos mais caros, mas você não consegue falar. E o que eu mais quero é que as pessoas percebam que existem bloqueios emocionais que você não percebe, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a sua família e outras coisas. É claro que o método também ajuda. O método tradicional também é muito chato e entediante, então a gente pode olhar tudo isso de uma forma diferente e te ajudar a sair desse medo, desse trauma, desbloquear de uma vez por toda essa fluência no inglês ou no outro idioma que você esteja querendo aprender. Se você tiver dúvidas, se você tiver questões, se tiver perguntas, sugestões, deixa aqui abaixo ou entre em contato. Os links estão aqui na descrição, você pode entrar em contato e mandar uma mensagem. E eu quero dizer que na semana passada eu não consegui fazer um vídeo, eu estava muito gripada. A minha voz ainda está um pouco diferente hoje, um pouco assim estranha, mas na semana passada realmente estava impossível. Então eu decidi dar um descanso pro meu corpo, descansar e fazer o vídeo essa semana. Apesar de eu ter prometido a mim mesmo que faria um vídeo por semana, mas teve uma hora que a saúde pede para você descansar e relaxar um pouco, né? E aí fica até o final do vídeo, porque depois que eu contar essa história do CEO da Air Canada, eu quero também te falar uma coisa. Eu queria comentar sobre uma decisão judicial que saiu agora, se não me engano, algumas semanas atrás, sobre a Meta e o YouTube, né, nos Estados Unidos, que foram condenados a pagar alguma indenização por propositalmente viciar as pessoas nas redes sociais. Só que eu quero te falar um ponto, perceber que ninguém tá falando sobre essa questão, que ninguém falou ainda. Então fica até lá que a gente vai se aprofundar nisso. Vamos agora para a nossa história do dia. Recentemente houve um acidente no aeroporto de Nova York. Um avião da Air Canada estava pousando e ele se chocou contra um caminhão de abastecimento que estava na pista. Foi um erro da torre de comando, não sei exatamente o que aconteceu, mas esse acidente acabou levando à morte dos 2 pilotos que estavam no avião. Somente não tinha mais ninguém, somente os 2 pilotos ali. Os 2 pilotos eram canadenses, mas um deles era da região de Quebec, no Canadá. Não sei se você sabe, mas a região do Quebec, cerca de 80% da população ali fala francês. Aliás, as línguas oficiais do Canadá são francês e o inglês. Então, a questão do Canadá, além de ter essa diferença da linguagem naquela região do Quebec, também é uma questão política. Aliás, eu vou também esquecer de falar que, às vezes, o aprendizagem de linguagem também, de uma língua, é uma questão política, né? E aí, o que aconteceu? Esse CEO da Air Canada, essa empresa a sede dela é ali no Quebec, nessa região francófona do Canadá, onde as pessoas também falam francês junto com o inglês, né? Então, esse CEO, o Michael Rousseau, ele é, desde 2021, o CEO dessa empresa.
Então, o que acontece? Com o acidente, ele teve que chegar e a público, né, liberar uma mensagem de condolências à família dos falecidos, né, dos mortos no acidente. Só que ele lançou uma mensagem, né, na internet, em vídeo, ele falando inglês com as legendas em francês. Para uma empresa situada em Quebec, nessa região, que as pessoas que moram ali, né, os quebequenses, acho que se chama, é assim, chama as pessoas que moram no Quebec, são os quebequenses, para eles é uma questão de muito orgulho a língua francesa. Então, se acredita, né, como as pessoas trabalham para como, por exemplo, esse CEO, ele deveria falar francês também. Só que como o trabalho dele no dia a dia envolve a maioria em inglês, ele nunca parou realmente para ter essa necessidade de falar francês. Mas essa foi uma repercussão tão grande que distraiu o foco da tragédia para o fato dele não falar francês. E isso foi um grande erro da parte dele, né? Tanto o primeiro-ministro do Canadá como muita gente importante veio da opinião. Teve várias reclamações formais dos moradores de Quebec e o governo acabou tendo que entrar nessa briga e para colocar ali, baixar os ânimos, esse CEO foi forçado a se demitir, né? Agora nesse ano de 2026, mais para frente ele vai sair. Quando ele foi contratado em 2021, ele já tinha passado por um incidente que ele teve que fazer um discurso, fazer uma apresentação, não lembro exatamente qual foi o detalhe, e que ele teve que falar em francês. E ele, mais uma vez, ele não conseguiu, ele falou em inglês. Isso em 2021. Ele foi advertido, falaram pra ele, olha, você precisa aprender francês. Ele, tá bom, eu vou aprender, prometo que vou aprender. E ele realmente fez isso, né? Eu tô lendo aqui na reportagem que ele falou que ele teve 350 horas de curso de idiomas e mais 250 horas de prática para ajudar a parte de conversação. Isso não adiantou, não funcionou. E, nesse momento, ele perdeu o emprego. E agora, eles querem que o próximo CEO dessa empresa, né, que é a maior empresa aérea do Canadá, fale francês. Aí você pode até pensar, né, tá, mas o cara é um CEO, né, ele tem tanta coisa importante para fazer, ele vai ter tempo para aprender o idioma. Mas a gente pensar assim, né, nas pessoas, nós, pessoas comuns e normais, ninguém tem tempo sobrando. Você pode ser um CEO, pode ser um funcionário comum, uma pessoa normal. Ninguém tem tempo para realmente. Você então tem que arranjar esse tempo. Bom, e por outro lado também a gente pode ver, né? Ele, apesar de não ter tanto tempo, talvez, né? Ele tem recursos. Então, com recursos, por exemplo, você pode contratar um professor que seja particular e que ele ou ela, né? Vai estar disponível somente nos horários que você precise, né? Que esteja ali sempre preparado para você. Ou você pode contratar professores que sejam mais especializados, que tenham mais experiência. Não sei, tendo mais dinheiro, você pode abrir a quantidade de possibilidades, né? Se expandir. Falando assim, em teoria, você tem mais possibilidades, mais chances de contratar melhores professores, melhores métodos, ir para as melhores escolas e tudo mais, apesar de você não ter tanto tempo. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Em primeiro lugar, como diria meu pai, né? Se você não acontece com as melhores famílias de Londres, né? Então, se você está enfrentando dificuldade aí de aprender inglês, de alcançar a fluência, todos esses problemas, em primeiro lugar, já fique tranquilo que acontece com pessoas, nós aqui normais, e acontece com os ricos, né? Os poderosos lá de cima. Então, é um problema que afeta todos, não discrimina classe social. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, a gente pode trazer aqui já à vista, primeiro ponto que já vem aqui é o método tradicional raramente produz fluência, né? E a gente pode ver na maioria das pessoas que realmente chegaram à fluência, que conseguiram desenvolver a habilidade, elas raramente vão dizer que eu frequentei um curso tradicional ou usei o Duolingo. Isso não acontece. Existe sempre uma maneira diferente de alcançar a fluência, sair daqueles métodos, daqueles cursos chatos, tradicionais, com aqueles negócios que você fica repetindo que nem papagaio, fica escrevendo, e fazendo exercícios de gramática que muitas vezes não tem muito a ver com a realidade, com a vida real, né, que acontece no dia a dia. Então, essa é a coisa mais básica e mais comum que a gente vê nas pessoas. Agora, o que eu vou trazer aqui para o ponto que eu trabalho com os meus alunos, que eu destaco? A gente tem que ver
o que que existe por trás da pessoa, né? O que que existe por trás dessa dificuldade de aprender um idioma? O que que existe além simplesmente, não é preguiça, não é medo, não é bloqueio, não é timidez, mas existe sempre alguma questão que precisa ser olhada. E a motivação, né? Porque às vezes às vezes você é uma pessoa, por exemplo, que saiu do Brasil, foi para outro país, ou foi a primeira pessoa na sua família que começou a aprender um idioma estrangeiro, e você se diferencia da sua família de origem. É como se você não fosse mais aquele grupo ali, daquele grupo familiar. E uma frase que eu vi hoje, que eu vi esses dias, que eu achei muito interessante, é sobre a questão do aprendizado, né? Por que que aprender às vezes é tão difícil, é tão assustador e tantas pessoas lutam contra sem perceber inconscientemente sobre quando se trata de aprender alguma coisa diferente e nova? Porque, na verdade, quando você aprende uma coisa, você se torna, digamos assim, infiel ao velho, ao antigo, ao que você já sabia, o que você já conhece, as crenças, tudo que você já traz com você. Quando você se arrisca a aprender uma coisa nova, diferente, você vai ter que mudar. E às vezes vai ser necessário abandonar velhas crenças, visões de mundo antiga que a sua família tinha, e você vai de repente ver que aquilo não faz mais sentido. Então é muito natural que às vezes pareça assustador querer aprender uma coisa diferente, né? Outra coisa também que eu gosto de pensar é a gente tem que ver o nosso relacionamento em relação aos nossos professores, né? Os nossos primeiros professores, que foram os nossos pais, e depois tem os professores da escola. Será se os professores preencheram o papel dos pais e teve ali uma confusão entre quem é o pai, quem é o professor, quem é que ensina, quem é que realmente tem autoridade sobre o aluno? Então, são pequenos detalhes que a gente não percebe, que são inconscientes e que influenciam muito nessa parte de alcançar a fluência no idioma, e não só no idioma, mas em várias coisas. Porque falar é um ato muito poderoso, né? Quando a gente fala uma coisa, a gente expressa, as coisas mudam. Quando você tá aqui pensando, né? Você pensa muitas coisas, você tem suspeitas de ideias sobre você, mas quando você fala isso, as coisas mudam. Às vezes você consegue admitir para você mesmo alguma coisa quando você se expressa, você põe isso para fora. Aí você já pode ver algumas pistas em relação a você conseguir falar, se expressar, colocar suas ideias no mundo, e esses bloqueios que te impedem de abrir a boca, de falar, de botar a sua comunicação. E nesse caso desse CEO da Air Canada, eu acho que ele, com certeza, os professores dele não conheciam essas ideias, e ele também poderia não ter interesse nenhum em aprender o idioma, né? A motivação é muito importante. Ele talvez ele não gosta desse idioma, realmente. E foi empurrando com a barriga, foi empurrando, e fez lá os cursos, né, pra dizer que realmente estava estudando, né, olha, eu tô estudando, tô fazendo os cursos. Só que não era uma coisa que ele tinha interesse. Agora, por quê? Não sei, não conheço a história pessoal dele, mas ele com certeza tem alguma questão com esse bloqueio com o francês, né, porque inglês é a língua materna dele. Por isso que no meu método eu gosto de focar muito não só na gramática, no vocabulário, mas também procurar entender de onde vem esses bloqueios, de onde vêm esses medos. E aqui embaixo você pode marcar uma aula gratuita para conhecer mais um pouco do como funciona o meu método de ensino e como é que você pode superar esses medos, esses traumas que você já tem aí, está levando sem perceber. Neste caso, o CEO perdeu o trabalho dele, ele foi forçado a se demitir. Claro que para ele não é um desastre, mas imagine para você uma pessoa que está buscando uma oportunidade, né? Quer conseguir um emprego melhor, quer melhorar a sua carreira, quer se desenvolver mais, quer ter liberdade, né? Porque o inglês é liberdade. O inglês ou outra língua que você precisa aprender, de você poder viajar, de você poder fazer as suas coisas sem ficar dependendo de outra pessoa para te ajudar, ou se depender de dos tradutores na tecnologia. Então, não se assuste se você não estiver conseguindo até agora. Aconteceu com esse CEO da Air Canada, então quer dizer que pode acontecer com você também. Ele com toda a disponibilidade financeira, embora não tenha muito tempo, mas você também pode ter
Mas você pode, por outro lado, tentar encontrar tempo na sua vida, pelo menos uns 15 minutos, 1 hora por dia para estudar, mesmo que você não tenha tantos recursos. Mas a ideia é que a dificuldade em chegar à fluência no idioma é universal. São pessoas em todos os lugares do mundo passam por isso. Você não é o único, mas você pode encontrar uma maneira de se tornar esse seu aprendizado mais fácil e menos estressante, né? E ao olhar para as suas questões emocionais, os bloqueios que vêm por trás disso, né? Que estão em você, que você também traz na hora de aprender, vai te ajudar a acelerar esse processo. Então já sabe, né? Para mais perguntas, sugestões e se tiver mais dúvidas, você pode mandar aqui uma mensagem. E agora eu quero falar sobre a questão que saiu na mídia sobre a condenação da Meta e do Google nos Estados Unidos, depois da vinheta. Então, no final de março, né, teve um veredito contra 2 das maiores plataformas digitais, que é o Instagram e o YouTube. Na verdade, eles foram condenados a pagar uma multa que ainda, com certeza, eles vão recorrer, porque uma jovem processou essas empresas, acusando-as de causarem o seu vício. Aí a reportagem aqui que eu tô lendo, depois eu vou colocar aqui o livro que você lê também, fala sobre a questão sobre os mecanismos que essas empresas têm, que fazem para as pessoas ficarem viciadas, para ficarem mais tempo online, essas coisas que você já tá cansado de saber que acontece, né? Aí, o que eu acho interessante, né? Porque aqui tem uma pessoa, como se chama, professora de Direito Mary Franks, da Universidade George Washington, que ela fala assim, olha, essa decisão significa que a era da impunidade acabou. Que agora pode transformar, esse veredicto pode transformar a vida, né? Como essas redes sociais funcionam. Então, e aí, comparo aqui na reportagem, comparo com a época do cigarro, né? Que as empresas de cigarro sabiam que as pessoas podiam ficar viciadas, mas não falava nada, então comparando com as redes sociais e tudo mais. Enfim, o que eu acho disso? Em primeiro lugar, né? O caso foi uma jovem que foi atrás dessa questão, dessa indenização. Bom, em primeiro lugar, é a primeira pergunta, né? Mais básica, né? Quem foi que comprou esse celular e deu para essa criança? E você pode ver na reportagem que as pessoas, os pais, né, ficam nessa guerra contra as redes sociais. Só que quem é que compra o celular e dá para as crianças são os pais. Mas os pais se isentam dessa responsabilidade e querem que as empresas, o governo, que controlem. Mas o meu foco não é nesse aqui, é falar o seguinte: se você é uma pessoa que se já percebeu que gasta muito tempo nas redes sociais e acha que esses controles que eles fazem, esses tipos de decisão judicial, vai ser a tábua de salvação para seu vício na internet, pode tirar o cavalinho da chuva, porque essas empresas, elas são muito mais espertas do que você imagina. Por quê? No momento que eles acabarem, né, encontrarem maneiras de transformarem as redes sociais, vão colocar todos os dispositivos, isso já é tarde demais, porque as pessoas já vão estar migrando para outras plataformas. Já tem outras coisas que eles já estão preparando para manter as pessoas viciadas, né? E a gente pode ver isso já funcionando agora, por exemplo, no Brasil principalmente, agora aqui também fora, na Europa e em todos os países, nos outros continentes, a questão dos sites de apostas, que as pessoas não conseguem mais sair de lá. Jogos para criança, né? Jogos que tenham inteligência artificial ali embutidas, jogos online que tem sempre uma interação muito virtual. Tem a questão dos brinquedos para criança com inteligência artificial. Os bots, né, que são também com a inteligência artificial, que conversam com as pessoas, que mantém as pessoas viciadas nas conversas. Outra coisa também que é mais sutil é que todos os aplicativos, tudo que você usa hoje em dia, tem uma parte com a inteligência artificial, que você começa a ficar viciado no uso da inteligência artificial. Então, quando decretarem que as redes sociais têm que ser eliminadas, já não vai ter mais graça para se investir ali. Então, mas eles já estão criando outras coisas.
O que eu quero dizer é que esse controle fica nas suas mãos. Não terceirize isso para o governo, para alguém fazer isso para você. Você pode fazer isso, porque sempre vai ter uma nova ideia, né? Antes era televisão, as pessoas assistiam horas e horas de televisão. Lembra no passado como se falava com as pessoas? A mesma coisa. Agora essas horas foram transferidas para as redes sociais. Mas o que vai ser a próxima? Não é que uma hora que proibirem, imagine se proíbam todas as redes sociais, né? Não pode mais ter TikTok, não pode ter mais Instagram, não pode ter Facebook, não pode ter nada. Você acha que as pessoas simplesmente vão pegar, começar a aprender, pegar livros, vão abrir livros, estudar, e todo mundo vai começar finalmente a aprender a falar inglês fluente? Claro que não, porque vai ter outra coisa que não cabe na lei, né? É assim, novas leis são criadas que você não pode isso, pode aquilo, dentro dessa plataforma. Sabe o que eles fazem? Criam outras ferramentas que já estão fora dessa lei. Então as pessoas vão para lá. E assim vai, aquele jogo, né, que tem assim, que você vai tentando acertar um lado e o bicho aparece do outro lado. Eles não vão deixar de ganhar dinheiro às custas da atenção, da distração que você dá para eles. Então, é você perceber isso, se questionar e tomar conta da sua vida e da vida dos seus filhos, né? Se você tem os filhos que estão dependendo da seu conhecimento. Porque na realidade, as pessoas gostam, a maioria das pessoas, né, mesmo os adultos, ficam esperando que alguém dê as regras, que alguém faça as leis para evitar que elas fiquem viciadas. Mas o que eu tô falando com você é que você pode fazer isso. Não é fácil resistir às tentações, às distrações, tanta coisa que está disponível aí na internet. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas em busca do material, em busca do método, né, para aprender inglês, ao invés de pegar uma coisa só, escolher uma coisa só, um canal ou um material, um método e seguir. Então, você tem mais poder do que imagina para decidir sobre isso. Não fique esperando que o governo um dia vai mandar uma lei para banir as redes sociais, como eles fizeram na Austrália, com jovens, né? Para que você consiga parar. Porque no momento que isso acontecer, outra coisa já vai estar funcionando. E a gente pode ver que isso já existe, né? Com os jogos online, com as apostas, com a dependência da inteligência artificial e das pessoas que estão viciadas nesses bots de conversação com a inteligência artificial incluída. Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu espero que você se anime a aprender inglês ou a língua que você esteja tentando. Depois que vê, todos sofrem com essa mesma questão. A chave é encontrar onde é que está ali, tá pega para você. E, como eu sempre digo para meus alunos, o importante é continuar, é não parar, tá? Então, qualquer pergunta, sugestão, dúvida, os links estão abaixo. E se você quiser marcar uma aula experimental gratuita também, siga aqui o link que tá abaixo. Tchau e até a próxima!